Bom, pessoal, vamos observar novamente esse gráfico que a gente viu no vídeo passado, tá? E entender um pouco melhor sobre o porquê que eu falo que um LED ele é sensível a nível e o meu flip-flop, eu já acabei colocando para vocês, ele vai ser sensível a um instante específico de tempo, tá? As transições acontecem apenas em um instante específico de tempo. Então, notem, nesse caso aqui, quando a gente fez essa variação, né, e para todos os outros casos, vocês observarem que a gente tem um sinal de controle, é, durante todo o intervalo de tempo em que o meu sinal de controle está 1, é igual a 1, eu tenho, olha, o dado que se apresenta em D, no caso desse let D, ó, ele é copiado para a saída. Certo? Então, em qualquer instante de tempo, né, se o C for 1, qualquer instante de tempo que D varia, o Q varia. Tá? Então a gente diz que esse elemento é sensível ao nível do meu sinal C. Se for 0, está desativado, se for 1, está ativado. Mas para a construção de circuito síncrono, é importantíssimo que a gente consiga definir o momento exato em que as transições podem acontecer. Porque assim você consegue programar e saber que todos os seus circuitos estão trabalhando de forma cadenciada. Estão calculando, estão armazenando dados naquele mesmo instante de tempo, né? Que é controlado através de um sinal de clock. Então, o que eu falei para vocês, né, quando eu mostrei lá o sinal de clock, eu mostrei alguns parâmetros que são interessantes para mim. Eu mostrei frequência, né, o nível 0 e 1, né, alto e baixo. Então, mostrei também as transições que acontecem nesse sinal. Eu falei de uma borda ascendente e de uma borda descendente, tá? Então, uma borda de subida e uma borda de descida. Então, se eu observo um sinal como esse, seria muito melhor para trabalhar com circuito síncrono, né? Seria assim que seria possível, na verdade, trabalhar com circuito síncrono, se eu conseguisse controlar o momento em que Q varia para instantes específicos de tempo. E esses instantes são quais? Como é que eu posso definir? Ora, minhas bordas de transição. Vocês notam que isso aqui acontece num tempo muito curto. A gente vai considerar aqui como um pequeno instante de tempo, né? E aí, se a gente conseguir controlar e fazer com que toda a operação, todas as variações de que aconteçam como essa aqui, ó, né? No instante de uma borda, por exemplo, ou na borda de subida ou na borda de descida, eu vou conseguir controlar e cadenciar melhor meu circuito. Então a gente vai tentar trabalhar com isso aqui através da utilização de alguns LEDs tipo D, tá? Então observe, aqui nessa aula a gente vai trabalhar com um circuito da seguinte forma. Eu tenho um LED tipo D. Então tem aqui o meu C, eu vou escrever o C aqui embaixo para facilitar um pouco o meu desenho, tá? Q barra, né? Depois eu tenho um outro LED tipo D, C, Q barra, certo? E aí eu vou tentar trabalhar com esses dois LEDs de forma complementar. Ou seja, né, o dado está chegando aqui. Mas o sinal de controle C, ele vem para C aqui e depois eu inverto para esse cara. E o que é que isso vai fazer? Ora, quando esse carinha aqui estiver ativado, esse aqui está desativado. Quando esse cara estiver ativado ou desativado, esse aqui está ativado. Então, a gente trabalha sempre com um dos dois ativando por vez, tá? E essa configuração, ela se chama configuração mestre-escravo. Então, aqui, né, esse aqui eu coloco direto no D. E vamos ver o que é que esse cara aqui, que tipo de comportamento esse carinha aqui vai gerar para mim, tá? Eu vou chamar isso aqui de QM, para a gente analisar o diagrama temporal. Tá? Então é um Q no meio e aqui o meu Q final. Tá? Vamos lá. Vamos pegar aqui então, vou desenhar talvez aqui. Eu vou colocar um sinal agora de clock. Tá? O meu sinal do D vai estar aqui. Depois eu vou calcular o sinal do QM aqui. E no final eu vou estar calculando o meu sinal do Q. Então vamos lá. Tá, aqui eu tenho C, D, QM e Q.
O meu C, eu vou colocar um sinal periódico, como falei, tá? Então vai ser aquele sinal de clock idêntico ao que a gente viu anteriormente, né? Olha que interessante, né? Que vai ficar isso aqui, tá? E o meu D, eu vou colocar um valor qualquer, né? Então vamos lá. Eu vou começar esse cara em zero, depois ele vem para um, vem para zero, vem para um de novo, tá? Vamos fazer algumas modificações aqui para ficar claro, né? Tudo que vai acontecer nesse carinha. Olha só, pessoal. Então, dado o sinal de C e D, eu consigo calcular QM, né? Então, se vocês observarem esse primeiro LED, né, tipo D, ele depende apenas de C e de D para que eu consiga calcular o valor da saída. Então, observando isso, eu tenho no meu QM, vamos supor que inicialmente ele esteja em zero, tá? Então, ó, esse cara é ativado nesses instantes de tempo aqui, ó, para ser igual a 1. Então, ó, esses instantes aqui que eu estou colocando de verde é exatamente os instantes em que o meu primeiro LED está ativado. Então, o meu QM aqui, ele começa com um intervalo desativado, né? Então, eu estou supondo zero, né, inicialmente, ele continua em zero enquanto até esse instante aqui de tempo. Certo. Cheguei nesse instante, ele está ativado, então tudo que acontecer em D vai ser copiado para QM, tá? Então, se D é zero, QM é zero. Se D é 1, QM é 1. Se D é zero, QM é zero. Se D é 1, QM é 1, né? Até o momento que ele é novamente desativado. Foi desativado, continua o valor anterior até a próxima ativação. Próxima ativação, o que acontece em D é copiado para QM. Cheguei aqui, foi desativado novamente, então ele continua no valor anterior, era zero, né? Ativei, ele vai copiar o valor de D. Então, ó, continua, desativou, ele fica com o valor anterior, ativou novamente, copia o valor de D. Desativou, continua o valor anterior, ativou novamente, copia o valor de D. Tá certo? Agora observem o seguinte, esse QM, ele continua com aquele mesmo comportamento que a gente viu anteriormente. Ou seja, ele é um LED, né? Ele depende do nível do valor de C, tá? Se C é 1, ó, todas as variações que acontecem em D aparecem em QM. Mas vamos ver o que é que acontece com o meu Q, entretanto, né? Para esse segundo LED aqui, eu preciso do valor de QM e o valor de C barra, né? Ou, se eu parar para pensar, né? Esse cara vai ser ativo quando esse C aqui for zero, tá certo? Então, para esses instantes de tempo aqui, ó, eu vou colocar de roxo, né? São os instantes em que o meu segundo LED está ativo. Eu preciso, então, copiar, né, o que tiver em QM para sair daqui, tá? Aí observem o que é que vai acontecer. Ora, no início eu estou com ele ativado. Então, meu QM é zero. Então, ó, o meu Q é zero também. Ele continua em zero até aqui. Nesse instante de tempo, se o meu C foi para 1, o C barra foi para zero. Então, ele foi desativado esse cara, né? Então, ó, ele continua aí até a próxima ativação dele, né? Com o valor anterior. Foi ativado, ele vai copiar o valor que tem QM para cá. Então, se está 1, ó, copiou 1, não teve variações em QM, ó, e nesse momento ele foi desativado novamente. Então, ele continua desativado por mais 2 instantes aqui, né? Do meu gráfico. Nesse momento, foi ativado novamente, copia o que está em QM, tá certo? Copia o que está em QM. Então, se QM tem zero, ele copiou zero, né, o que está de verde aqui, ó, para cá. Nesse momento, ele foi desativado novamente. Então, ó, permanece com o anterior. Aqui, nesse instante, ele foi ativado. Então, copia o que está em QM para cá. Aqui, nesse momento, ele foi
desativado. Na verdade, estava ativado, aqui foi desativado. Se foi desativado, ele vai continuar com o anterior. E nesse momento, quando ele for ativado, ele vai copiar o que está em QM para cá. E em seguida ele vai ser desativado. Certo? Então, notem o que está acontecendo aqui. O meu sinal Q, se vocês observarem em relação a C, ele sofreu mudanças em pontos muito específicos desse sinal. Ora, se eu observar direitinho, ele teve uma mudança aqui, ó. Vou botar aqui de branco mesmo, tá? Teve uma mudança aqui e uma mudança aqui. Isso coincide com o quê? Com que momento? Ora, é nesse instante aqui de tempo, foi nesse instante de tempo e foi nesse instante de tempo. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui para mim é que essa configuração que eu gerei, agora eu tenho um circuito que as alterações de saída acontecem apenas nas bordas de descida do meu sinal de controle. Então, esse aqui seria o meu primeiro flip-flop, é um flip-flop aí mestre-escravo, tá? Do tipo D, nesse caso, né? E é um dos mais utilizados aí no projeto de circuitos digitais, tudo bem? Se eu quisesse que fosse sensível à borda de subida, bastava que eu tivesse aqui, ó, um outro inversor, ou que esse inversor aqui ele estivesse presente antes do meu C, desse primeiro bloco, tá? E por que esse tipo de comportamento acontece? Ora, se eu olhar para o funcionamento desses caras, esse cara quando estiver ativado, isso aqui vai estar mudando, esse cara está desativado e não captura esse dado, tá? Mas quando esse cara aqui for ativado, esse aqui vai estar desativado. Ou seja, esse cara trava o valor de QM e esse aqui lê esse valor travado. Foi exatamente o que aconteceu aqui, ó. Toda a leitura ela aconteceu, ó, no momento em que esse LED aqui encontra-se desativado. Então, o meu dado de saída ele está travado, tá certo? Então, é uma configuração bem interessante e que rapidamente, então, aí a gente consegue trabalhar e analisar o comportamento desses circuitos, tá? De uma forma geral, esse é o primeiro elemento que a gente conhece, que a gente está trabalhando, tá? Que, de fato, é sensível a bordas de subida, né? Ou a borda de descida, certo? Logo depois a gente vai começar a trabalhar com os flip-flops propriamente ditos. Tem uma característica um pouquinho diferente, tá? E vai ser o nosso assunto do próximo vídeo.